Oi, ele veio na nossa direção aqui dentro do furgão, moço. Se passa aqui dentro do furgão, nós tava lascado. Meu Deus do céu, que trem feio do Zé Teles. Aí, ó. E olha como o trem vem, ó. Daqui a gente ouve o grito dos bichinhos lá embaixo, lá, ó. A gente não pode entrar lá pra salvar o bicho. Quando se pensa em desastres naturais, logo vem à mente aquelas terríveis cenas dos tsunamis, terremotos e furacões que ocorrem quase todos os anos ao redor do mundo e faz com que nós, brasileiros, nos sintamos privilegiados por não termos que lidar com essas questões em nosso país. E foi muito por causa dessa tranquilidade que o cantor e compositor Jorge Benjor compôs a música País Tropical, que diz que o Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza. E isso realmente é verdade. Nós vivemos em uma nação que, por mais que esteja longe de ser perfeita, é amada pelo Senhor. Além disso, o nosso povo e as nossas riquezas naturais fazem com que vivamos em um dos mais belos países do mundo. Mas o ponto que eu quero levantar no vídeo de hoje é: será mesmo que o Brasil estará sempre protegido das grandes catástrofes naturais que têm acontecido ao redor do mundo? Eu quero te mostrar o que pode acontecer daqui para frente. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que você receba a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado mensagens e orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha fazer parte do meu canal, ok? Então vamos lá. É verdade que o Brasil está em uma zona geográfica que impede que soframos com as grandes catástrofes, como tsunamis, terremotos e furacões. Além disso, os vulcões que existem em nosso país estão todos adormecidos há milhares de anos e não causam problemas como costumamos ver na Itália, no Japão e em outros lugares do mundo. Mas, meus irmãos, nós não podemos ignorar o número cada vez mais crescente de eventos desastrosos no país ano após ano. Enchentes, inundações, deslizamentos de encostas e morros são exemplos de desastres tidos como naturais e que geram muitas vezes consequências tão ou mais graves do que os desastres considerados de maior magnitude. Em 2011, por exemplo, ocorreu o que até hoje é considerado o maior e mais devastador desastre natural dos últimos 100 anos, que atingiu vários estados do país, mas principalmente a região serrana do Rio de Janeiro. As chuvas provocaram deslizamentos de encostas, deixando um rastro de mais de 300 mil pessoas afetadas e quase 1.000 mortes registradas. E pode ser que você esteja pensando agora: mas pastor, esses desastres sempre aconteceram no mundo desde o início dos tempos. Sim, é verdade, mas é fato que nos dias atuais esses eventos têm se intensificado, tanto na sua recorrência quanto na sua forma, sendo cada vez mais devastadores. Basta olharmos para as mudanças climáticas registradas nos últimos tempos. Em julho de 2021, por exemplo, a temperatura caiu tanto nas regiões sul e sudeste do Brasil que chegou a nevar em muitas cidades. Por mais que esse fenômeno da natureza pareça bonito aos nossos olhos, ele trouxe graves consequências, causando a morte por hipotermia de centenas de pessoas que viviam nas ruas ou em locais pouco protegidos. Isso sem falar das geadas que devastaram muitas plantações em todo o Brasil. E enquanto isso, no sertão nordestino, a seca vem castigando ainda mais as populações que vivem por lá. Sem ver a água das chuvas há mais de 4 anos, as pessoas estão vendo seu gado, suas lavouras e até os seus familiares morrendo dia após dia, sem poderem fazer nada para tentar reverter a situação. Além disso, no ano passado nós testemunhamos o maior incêndio da nossa história consumir boa parte da floresta amazônica e causar impactos ao nosso ecossistema que dificilmente serão recuperados um dia. Milhares de animais morreram e inúmeras árvores, tão importantes para a qualidade do ar e equilíbrio do clima, foram destruídas em questão de dias. E por falar em falta de chuva, os rios também têm sofrido com a seca cada vez mais cruel. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o Lago de Furnas, tão importante para a geração de energia hidrelétrica e para o abastecimento de água de centenas de cidades da região sudeste do Brasil, nunca esteve tão seco. Muitos dos locais que antes eram repletos de água, hoje estão completamente vazios. Veja algumas imagens.
E se não fosse o bastante, os dias cada vez mais secos e quentes, somados aos fortes ventos, estão causando redemoinhos de poeira gigantes em várias cidades do Brasil. Meu Deus do céu, olha. Lorde do céu, olha só. E as imagens chegam a ser assustadoras, pois muitas são parecidas com os grandes furacões que costumamos ver no cinema. E a tendência, irmãos, é que a situação de catástrofes climatológicas piore ainda mais nas próximas décadas. Isso é comprovado por uma série de estudos realizados por diferentes centros de pesquisas, não somente brasileiros, como de diversas partes do mundo. Relatórios das Nações Unidas e do Centro de Pesquisas de Epidemiologia em Desastres apontam que mais de 3.500 desastres naturais foram registrados no Brasil na última década, o que significa mais que o dobro em relação às décadas passadas. Esses dados estão colocando o Brasil numa posição negativa no ranking internacional de países com maior exposição a desastres naturais. Estamos em 8º lugar em relação às secas, em 13º lugar quanto aos riscos de inundações, 14º lugar quanto aos deslizamentos e 36º quando o risco é de furacões. A ideia que foi espalhada por décadas de que o país é um Brasil imune a esses desastres e que Deus o protege de qualquer mal que a natureza possa vir a nos causar não é verdadeira. E isso não significa que o Senhor nos abandonou, mas sim que é a consequência do fim dos tempos que se aproxima e da volta de Jesus. Muitos dos problemas e desastres naturais são culpa do homem, provocados ou agravados pelo egoísmo e pela ganância de pessoas exploradoras. E a Bíblia já havia dito que isso iria acontecer. E se não bastasse a maldade do ser humano, ainda existe a influência maligna que busca destruir tudo que Deus criou. No entanto, nós nunca podemos esquecer que Deus está no controle de tudo e que Ele é muito mais forte que qualquer força deste mundo. Há 2.000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele demonstrou a sua capacidade de controlar os elementos da natureza. E em certa ocasião, quando Ele e os seus discípulos estavam num barco no Mar da Galileia, a Bíblia diz que levantou-se uma violenta tempestade de vento e as ondas vinham contra o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Os discípulos então entraram em desespero e, com muito medo de morrer, eles clamaram pela ajuda de Jesus. E sabe o que Ele fez? Ele simplesmente parou o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento então se aquietou e veio uma completa bonança, tudo voltando ao normal. Então os discípulos ficaram muito assustados, apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" E depois que Jesus morreu e ressuscitou, Ele se assentou à direita de Deus e recebeu ainda mais poder e autoridade. Então Ele poderia aplicar todas as mudanças necessárias para dar às pessoas uma vida de paz e segurança nesta terra. No entanto, isso acontecerá somente na sua segunda vinda, quando o anticristo, o falso profeta e Satanás forem derrotados. Enquanto isso, o mundo enfrentará catástrofes cada vez mais severas, porque o ser humano não quer se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Veja o que Jesus disse que aconteceria nos últimos tempos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Isso mostra que tudo irá piorar daqui para frente, mas o cristão tem a esperança de que Cristo um dia voltará para restaurar todas as coisas. Então tudo que causa sofrimento no mundo, inclusive os desastres naturais, serão excluídos para sempre. E isso nos é garantido em Apocalipse capítulo 21, no texto onde o apóstolo João narra a visão que Jesus deu a ele sobre o novo mundo que está por vir, aonde o seu povo irá viver. Veja o que está escrito: "Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. É muito bom saber que, por mais que seja triste tudo que nós estamos vendo e vivendo em relação às catástrofes naturais, nós temos um Deus fiel que está cuidando de tudo. E mais, enquanto Cristo não volta e coloca um fim ao nosso sofrimento, Ele consola as pessoas que são afetadas por esses desastres, quando elas se voltam para Ele e o buscam de todo o coração. Então, meu conselho para você hoje é: valorize mais a vida e as pessoas do que as coisas materiais. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada a este mundo, nem podemos levar nada embora. Então, meu querido irmão e minha irmã, nós precisamos estar dispostos a deixar tudo para trás, se for necessário, e não nos apegarmos a nada, pois a nossa segurança deve estar somente em Cristo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.